Um dos fortes instrumentos do regime militar no Brasil foi a censura. A censura aos jornais, aos rádios, à televisão, ao teatro e aos livros. A regra básica da censura era que de manhã a Polícia Federal mandava para todos, rádio, televisão, jornais, uma lista de assuntos que poderiam ser proibidos. Aí entrava os assuntos mais relevantes para o regime. Por exemplo, o cardeal Dom Paulo Evaristo era proibido de aparecer até na missa da Páscoa. As notícias que prejudicavam o governo não podiam sair. Por exemplo, São Paulo teve um surto de meningite gravíssimo e que a imprensa não podia divulgar. E até coisas mais banais, como casamento de autoridades que tinham festas muito grandes e tal. Esta era uma regra, fazia uma lista de assuntos proibidos. Em geral, as rádios acompanhavam e não publicavam nada do que era proibido. As emissoras de televisão também. O Jornal Nacional era quase um jornal oficial, era só notícias do governo. Se bem que o problema da Globo com a censura foi na área de telenovelas. As telenovelas sofreram muito, muitas foram cortadas, até inteira, além de ser cortada, capítulos inteiros. O teatro, havia duas cadeiras na primeira fila para a censura. A censura ia lá ver a peça de teatro e quando saía alguma coisa do script, do que estava aprovado, sofriam as consequências. Nós tivemos espetáculos proibidos, atores presos, muitos presos, e os livros, aqueles que saíam assuntos impróprios, eram apreendidos. Mas o problema se dava nos jornais. O Brasil tinha 4 grandes jornais. O Jornal do Brasil, que hoje não existe mais, o Globo, a Folha e o Estado. O Globo aceitava a lista que a censura mandava. Esse é proibido, não dá. Tudo que dizia que era proibido, eles não davam. O Jornal do Brasil aceitava, de vez em quando tinha alguma resistênciazinha, mas a Folha aceitava tudo e até mais, porque a Folha defendia o regime. Até a campanha das diretas, a Folha foi um jornal do governo. O Estadão, aí apareceu o problema, porque o Estadão, no primeiro momento, ele aceitou a lista da censura, do que era proibido. No segundo momento, ele disse, olha, eu não aceito. Vocês têm que trazer aqui, e isso quem me contou foi Oliveiros Ferreira, que era diretor do Estadão. Vocês vão ter que vir aqui e vão ter que cortar, ver a edição que nós vamos publicar e corta o que vocês acharem que tem que cortar. Aí os censores iam no jornal e cortavam. Mas aí ocorreu uma coisa, o jornal acabou tendo uma ideia, que ele ficava incomodado com aquela censura, e nas matérias que eram cortadas, o jornal botavam os Lusíadas de Camões. Ou, no caso do Jornal da Tarde, botava receita de bolo ou receita de qualquer comida. Então, rapidamente, as pessoas sabiam que naquele lugar, na primeira página, muitas vezes, tinha lá um trecho da poesia de Camões, que as pessoas sabiam que ali era uma matéria que foi cortada. O mesmo ocorria no Jornal da Tarde. E a censura ficou com o seguinte problema, ou ela apreendia o jornal, ou ela permitia que saíssem poesias de Camões e também receitas, e entre apreender os jornais, ela acabou permitindo, mas a população inteira sabia que naquela página tinha uma matéria censurada.